tá começando mais um Expressões. Eu sou a Tainara Chemes e no programa de hoje nós vamos conversar sobre patrimônio imaterial, com Viviane, doutora em Geografia e Gestão do Território, com estudo em Patrimônio Cultural Imaterial pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E a Marian, mestre em Engenharia Ambiental pela FURB e que hoje atua principalmente em pesquisas com o queijo Corcase. Pronunciei certo? Não, é Corquesa. Corquesa. Isso. É difícil, não é? É, sim, para quem não é da região, sim. Bom, sejam muito bem-vindas às Expressões. Obrigada. Eu queria começar perguntando para você, Viviane, como que algo pode ser classificado como um patrimônio imaterial e como que essa classificação é feita? Então, a classificação, na verdade, ela vem de toda uma base tanto legal, né, de legislações mundiais, como também de estudos conceituais científicos, né? A temática, na verdade, ela surge na década de 60, no mundo como um todo. Ela tem o respaldo da Unesco, né, com datas que variam entre década de 80 e 90. No Brasil, ela é prevista, então, na Constituição de 88, mas ela toma corpo mesmo no início de 2000. Nesse processo todo, então, qual que é a grande questão do patrimônio imaterial? Todas as questões relacionadas ao patrimônio, ela sempre teve por base a materialidade, né? Tudo que poderia estar edificado. E ela tem por base questões de mostrar a sua história, a sua memória, mas em termos de materialidade propriamente dito, né? A imaterialidade, ela surge como uma espécie de subjetividade. Então, ela vem sempre com o viés da memória, com o viés do sentimento, com o viés dos signos, do simbólico, da representação, ou seja, tudo que não é palpável. E aí, nesse sentido também que ele adquire a terminologia de intangível, né? E aí, nesse sentido, diante de todas essas classificações legalmente colocadas, né, tanto institucional ou conceitual, então, ela vem com esse viés de dar aporte para não só os grupos, né, propriamente dito, que foram os pioneiros em defender esse olhar realmente, né, mas também tem um leque de opções que forma e que tem relação com esse olhar. Então, no processo de classificação, o patrimônio imaterial ele vai de encontro com os saberes, com as expressões, com tudo que pode ser manifestado no cotidiano dos grupos, né? Que é um dos elementos que forma o que a gente chama de cultura social. E aí, nesse sentido, enquanto classificação, ele pode ser classificado como registro, né? Sempre como registro de uma imaterialidade ou de uma manifestação que ela percorre, um grupo social percorre a sociedade ao longo do tempo, mas que ela não pode, em hipótese alguma, ser engessada, cristalizada ou, em alguns casos, tombada, como é o caso do patrimônio material, porque parte-se do princípio de que a fluidez da cultura, ela existe, ela é posta, a sociedade funciona assim e ela não pode ser fechada, ela não pode ser recortada e não se muda mais. Por isso que, ao registrar um elemento imaterial, ele perdura por 10 anos, né, numa legislação que não é só brasileira, mas mundial. Então, a cada 10 anos você olha novamente para aquilo e vê, mudou, o que não mudou, né? E aí, em termos legais, realmente, o patrimônio imaterial ele é registrado nos livros dos saberes, né? Então, registra nesses livros. E aí, os 4 são de expressões, saberes, lugares e não vou lembrar o outro, mas são 4 elementos que você coloca à disposição para ver onde aquilo vai se enquadrar. E lembrando que tem muitas manifestações que elas vão se enquadrar em alguns de 2 ou 3 mesmo, sabe? Porque ela não pode ser quadrada, fechadinha, porque ela nunca é, né? A fluidez da sociedade é imutável realmente, né? Então, é assim que funciona. E como que esse processo de registro é feito, né? Existe algum projeto apresentado primeiro? E, afinal, quem que decide, no fim das contas, o que é e o que não é um patrimônio imaterial? Então, assim como o material, né, enquanto legislações, o Estado, há muitos séculos atrás, pegou para si o dever de certa forma, cuidar e gerir desse patrimônio, né?
Mas a indicação dele ele pode ser de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode levantar a bandeira do tipo, eu acredito que aquele grupo, aquele mestre de ofício, ele tem que ser olhado com esse olhar realmente de valorização. Então, ao olhar para ele e você criar, e o processo de criar é assim o que a gente chama de inventariar, né? Inventário do patrimônio imaterial. Então, você reescreve ou monta a história dele no sentido de inventar aquilo. A partir do momento que qualquer pessoa realmente pode indicar, as instâncias do Estado como um todo, a municipal, a instância federativa ou a federal, ou no caso da Unesco, enquanto instância mundial, ela vai sim analisar e ver qual é realmente o valor que aquilo tem para a instância da qual ele foi inscrita. Então, tem elementos que fazem todo sentido e que estão no cotidiano de um local, mas que para o Estado talvez seja mais um dos elementos, sabe? Ele não tem tanta influência realmente. Então, nesse sentido, qualquer pessoa pode indicar. E aí, o Estado, enquanto a sua legislação, e aí parte do princípio de que para cada elemento vai ter que ter uma legalidade, né? Um projeto de lei aprovado realmente, do qual você pode se embasar para aí sim fazer o processo, né? Todo o processo, ele parte então de um princípio de que você segue legislações de ordem estadual, municipal, estadual e federal e mundial, né? Então, não tem como inventar roda, inventar novas coisas baseado em tudo que já foi feito, né? Então, é um princípio que segue um padrão. Mas qualquer pessoa pode indicar, o Estado pode indicar, e no caso do imaterial, ele é muito mais fácil e tranquilo no sentido de ele causa menos embate como o material, porque ele não mexe com a propriedade privada, ele mexe muito mais com o sentimento e a valorização dessa memória ou dessa identidade. Uhum. E Maria, então, o queijo Corqueza, né? Dessa vez eu acertei. Sim. Ah, que bom. Corqueza. Então, eu andei olhando alguns dados da IPAGRE que dizem que cerca de... deixa eu pegar minha cola. 100 famílias aqui do Vale do Itajaí produzem quase 5 toneladas desse queijo por mês, né? É muito queijo. Sim. Mas a venda dele ainda não é regularizada. Por que ainda não é regularizada? E o que precisa ser feito para essa venda ser? Então, é um queijo tradicional daqui da região do Vale. Ele também está presente lá na região de Joinville, né, onde teve essa cultura da imigração alemã. Né? Então, naquela época, imagina nos primórdios da imigração, e mesmo até ao longo dos anos, né, a utilização era sempre feita com leite cru. E a legislação brasileira, ela estabelece a comercialização a partir de queijos, então, produzidos com leite cru, com base em mais de 60 dias, que tem mais de 60 dias de maturação. Acontece que o Corqueza, ele não é um queijo que passa por um processo de maturação, ele é um queijo fresco, tá? Assim, ele tem um processo ali fermentativo só de alguns dias, o que dá uma certa assim, estabilidade é o cozimento, né? Mas em compensação o cozimento também reduz a vida de prateleira, o consumo dele, né? Tem que ser um pouquinho mais imediato, né? Um queijo que você deixa na sua casa durante 30 dias, não dá? Você tem que comer em 3 ou 4 dias, assim. Então, um dos entraves seria a utilização então, do leite cru, né? Aqui na região de Blumenau tem produtores que então pasteurizam o leite, conseguem fazer o que a gente chama aqui de queijinho branco, né? Produzir o queijinho branco a partir desse leite mesmo sendo pasteurizado e comercializam o Corqueza a partir de uma inspeção no município. Então a gente diz que o Serviço de Inspeção Municipal regularizou aquelas unidades, elas conseguem vender o Corqueza, mesmo legal, mas só aqui dentro de Blumenau. Mas tem muitos produtores que também compram esse queijinho branco de um terceiro, não tem a criação em casa mais, né? Compra o queijinho branco e produz o Corqueza e vende daí nas feiras, né? Você encontra bastante aqui. Um dos entraves é esse. Ano passado, o estado de Santa Catarina aprovou uma lei, foi em janeiro do ano passado, já falando da questão dos queijos feitos com leite cru, sim.
também associando boas práticas de fabricação, associando a questão com controle de brucelose e tuberculose, né? E também com estudos que indicam a inocuidade desse queijo e a formalização, na verdade, mais a formalização de um regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, quando a gente fala de um bem imaterial, que o Coquesa a gente enxerga, né? A gente também já encaminhou o pedido de registro como modo de fazer o queijo, né? Quando a gente fala num patrimônio material, fala num regulamento, o regulamento tende a engessar um pouco, assim, né? A questão, assim. Mas justamente assim para tornar o queijo um pouquinho mais disseminado, assim, difundido. Eu sempre digo que os turistas vêm aqui na região e acabam não comendo aquilo que é da nossa culinária, assim, tradicional, né? Acho que eles têm que vir para cá, eles têm que comer pão com ovo, né? Cuca, pão com coquesa, né? Não essas coisas assim meio que dentro da caixinha, assim, né? Só para turista ver. É isso. E como que a classificação do queijo como um patrimônio imaterial, ela pode contribuir para essa regularização da venda do queijo? Tá, é assim, há muitos anos atrás, mais especificamente, acho que uns 10 anos já, teve um processo aqui na região, eu não fazia parte, né? Mas que envolveu outras entidades e eles começaram a enxergar, então, esse modo de saber fazer o queijo como um patrimônio imaterial. Aí a gente começou uns contatos com o IFAM, que é o órgão no Brasil, pelo menos em termos federais, que faz esse registro nesse caderno de livro, os livros, né, dos registros, né? E eles, a gente naquela época, um grupo de pesquisadores, então, e a IPAGRE junto, os municípios aqui da região do Médio Vale, aplicaram um Inventário Nacional de Referências Culturais, né, que ajuda a formalizar esse pedido, esse processo de registro, mas ao mesmo tempo o IFAM também enxergou toda essa questão da comercialização, assim. Se enxergou também, eles também enxergaram que só o pedido de registro como bem material não ia ser o suficiente para perpetuar esse queijo aqui na região. Então, eles também apoiaram que deveria ser feito estudos para comprovar a inocuidade, que isso seria um caminho, né? Em 2011, teve o primeiro encontro de queijos artesanais do Brasil, sabe? Então, teve um movimento, assim, nacional junto, né? Em 2013, teve um outro encontro, o segundo encontro dos queijos artesanais. Então, aqui, mesmo em 2013, o Ministério da Agricultura aprovou uma regulamentação falando de queijos de leite cru, né? Em Santa Catarina, então, no passado, teve essa legislação agora estadual que precisa ser regulamentada ainda. Né? Tem um movimento, assim. A gente acredita que a patrimonialização, o registro do modo de saber fazer, vai ajudar a disseminar um pouco mais essa cultura que o queijo mesmo, sabe, vai tornar ele um pouco mais conhecido, né? Os produtores, alguns que a gente tem contato, falam que todo esse movimento já ajudou um pouco a valorizar também o produto deles, né? No bom sentido. Sim, então o importante é preservar o modo de produção artesanal, é isso? Sim. E eu acho que, só complementando, o que é interessante que a Maria coloca é que, além de preservar, que é um dos mecanismos realmente, é importante ter mecanismos legais que possam fazer com que ele se perpetue, mas no sentido econômico também. E talvez seja nesse viés que não só a economia criativa, mas o próprio programa, que é muito, muito bem estruturado aqui em Santa Catarina, que é Indicações Geográficas, né? Ele dá uma base e um apoio bem interessante para que esse patrimônio que caminha pelo tempo e caminha, né, pelo espaço, ele possa sim se estruturar e principalmente economicamente, né, para ele se sustentar como tal, tendo então esse registro realmente, essa bandeirinha ali de que eu tenho um reconhecimento memorial histórico, mas eu devo caminhar, né, devo
ter a minha estrutura e não depender do Estado, que essa é a grande questão, né? Sim, também. Uhum. E, no fim das contas, qual que é a importância de um patrimônio imaterial? Dele ser considerado um patrimônio imaterial? E vocês podem dar outros exemplos de patrimônios imateriais aqui da região? Você quer comentar? Pode falar, Posso? porque... Então, tá. Então, assim, a importância de se preservar um patrimônio imaterial, na verdade, parte do princípio básico de que preservar é reviver, preservar é mostrar às novas gerações, preservar é realmente você reescrever a sua história e mostrar. E mostrar ela é você ensinar também. Então, sempre a ideia de patrimônio ele vem com esses vieses. Por isso que sempre vai ser batido em cima da ideia de que, sempre quando falar em patrimônio, você fala para o Estado, você fala para os interessados, fala para a sociedade, mas fala também para as crianças, no sentido educacional, né? Então, assim, porque não tem como você não caminhar por esses vieses, porque não pode ficar restrito a uma questão legal, técnica ou conceitual. Se a base do patrimônio é o reconhecimento, e não é o reconhecimento dos grupos sociais ou de um elemento da gastronomia ou de uma edificação. Reconhecimento meu enquanto parte daquela história ou daquele elemento patrimonializado como parte da minha vivência. Essa é a ideia, porque ninguém consegue preservar ou cuidar de algo que não conhece ou de algo que não se sente parte. Então, esse tem que ser o princípio realmente. Bom, a região de vocês, de Santa Catarina, tem toda uma história de colonização e toda uma história de diferentes grupos étnicos que realmente conseguiram preservar isso, né? Então, a gente pode citar muitos exemplos dessas etnias como um todo. O importante também é a gente pensar que muito se perdeu, não só dessas etnias, mas de etnias que vieram antes, né, desses imigrantes aqui, e que a questão de patrimônio é sempre uma questão de escolha. Escolha de quem? Escolha de interessados. E é por isso que sempre a temática de patrimônio ela deve ser disseminada a todos para que esse interesse não fica só para algumas pessoas decidirem sobre o futuro dessa memória social. Uhum. Para finalizar, então, eu queria perguntar para vocês, recentemente a língua alemã foi considerada um patrimônio imaterial aqui da cidade de Blumenau, né? É uma língua tão falada pelo mundo, pode ser considerada um patrimônio de uma cidade como Blumenau? E por que idiomas nativos como o da comunidade indígena Xoclen, por exemplo, não são tão valorizados nesse quesito quanto um idioma estrangeiro? Viviane, sim. Então, assim, realmente eu soube recentemente e por pesquisas e olhando o perfil da região, dessa manifestação que houve aqui em Blumenau, então, com relação à preservação da língua alemã, né? Toda forma de manifestação e de olhar para esses patrimônios é sempre bem-vinda. A única questão é que, como a questão de patrimônio, ela é uma questão também técnica e legal, então ela tem que ser muito bem cuidada, porque se existem normas, regras, conceitos e debruçamentos épicos e extremos em termos de como isso foi estruturado, então isso também tem que ser respeitado. No caso da legislação, né, que regulamentou, na verdade, a língua alemã como bem imaterial de Blumenau, legítima, né, por todo o histórico realmente da cidade, mas ela tem um pequeno erro conceitual que, para quem estuda, para quem trabalha na área, é complicado de ser legitimada, pela simples questão de que parte do princípio básico em termos mundial, federal, estadual e local, e conceitual, que toda forma de patrimônio imaterial, intangível, que você não pode tocar e pegar, ele não pode ser tombado, porque o tombo ele já parte do princípio de que o patrimônio ele é cristalizado, mantido daquela forma no local, ou seja, tempo e espaço, como uma forma dele ser contado, aquela história.
Não se tem como tombar nada que é manifestado em termos de sentimento, em termos de memória, em termos de identidade. Nada se tomba no sentido da fluidez. Tudo que é fluido, tudo que a sociedade consegue mudar ao longo do tempo, você registra, você não tomba. Então, no caso da lei municipal aqui de Blumenau, que ela parte do princípio de que se tomba a língua, não se tomba a língua é fluida, a língua muda, a língua adquire novos sentidos, significados, gírias, porque mesmo eu não sendo alemã e não sendo da região, a gente escuta as pessoas falando que certos elementos do alemão falado aqui não é falado na Alemanha, então ele por si só já mudou, e aí sim é que entra aqui a questão do elemento que vem de uma etnia, ele sempre vai mudar no tempo e no espaço exatamente por onde ele está. Uhum. E é essa troca com o ambiente que vai fazer com que ele flua, né? Então, louvável os movimentos, louvável o processo de se buscar valorizar isso, mas eu acho que tem que haver, sim, por parte daqueles que realmente querem fazer isso, uma conversa principalmente com as pessoas que ou estão nos organismos, nos órgãos competentes para fazer isso, sejam os conselhos municipais de cultura, de patrimônio, as instituições de ensino, que realmente se debruçam em cima disso, sabe? Então, ela tem que ter um cuidado para ter essa valorização e ter essa legitimação, sabe? Uhum. E é interessante porque, eu não lembro mais qual foi o ano, mas eles também tombaram o queijo coquesa em Blumenau. Também criaram uma lei para o tombamento, e a gente também sabe que foi um entendimento assim, equivocado. Foi louvável a intenção, né? Não é esse o problema, mas o entendimento também foi equivocado. E daí, completando a tua outra pergunta, eu acho que a gente volta naquela questão da escolha, né? Infelizmente, os grupos que hoje a gente denomina de minoritários, eles sempre foram excluídos da história oficial, né? E o registro, o tombamento, ele sempre tem por base essa questão da escolha. E é por isso que ele não pode ficar restrito a um departamento, ele não pode ficar restrito ao Estado, ele não pode ficar restrito a um grupo único, porque aquele grupo vai ter ideias, vai ter uma ideologia. E é errado achar que fulano, ciclano ou sei lá quem é ideológico. Não, todo mundo, a partir do momento que tem uma ideia, tem uma ideologia. Então, assim, e o vale todo, o estado todo, o país todo era de outras etnias, e a gente sabe que pelo processo histórico de colonização, de todas as etapas que vieram, fez com que as histórias desses povos sumissem, né? Então, e aí assim, o resgate disso, porque de certa forma tem que ser um resgate nesse sentido, também tem que ser feito com a maior cautela possível, com o maior cuidado, para realmente não errar novamente, né? Então... Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada, tá? O Expressões encerra por aqui. Não esquece de seguir a gente lá no canal da FURB TV e no YouTube também, no Facebook no caso, para não perder nenhum programa. Até a próxima, tchau!